e sim o Papa, o Bispo de Roma. Na figura seguinte, nós vamos ver aí agora essa questão do Pontífice de Roma. Vocês viram que na figura anterior, ele se tornou o Pontífice Romano. E eu quero agora, junto com vocês, trabalhar nesse título, Pontífice Romano. Então, como vocês veem nessa figura aí, que estamos aqui agora mostrando para vocês, o que significa esse título Pontífice Romano? Em português é Pontífice Romano. Esse título, ele vem desse que está acima, está em latim aí, ó, Pontifex Maximus, está vendo aí? Então, Pontifex Maximus significa em português Pontífice Romano, que tem uma conotação de construtor de pontes. Então, vocês estão vendo aí do lado da figura a imagem de Augusto César. Ele era o representante do Império Romano pagão, e César, todos os Césares tinham esse título, Pontífice Máximo, certo? Os imperadores de Roma, na fase pagã, ali do ano 30, do ano do nascimento de Cristo para frente, quando Roma tornou-se império, então os imperadores de Roma pegaram esse título para eles, do paganismo, Pontífice Maximus, ou seja, construtor de pontes, e cada imperador se considerava um construtor de pontes, que essa conotação significava o seguinte: o imperador era adorado como um deus no Império Romano. Por isso que os cristãos, por volta do ano 34, 50, 60, 70, 80, 100, foram perseguidos e mortos, porque os cristãos não queriam adorar César. E aí tinham que ser mortos, porque os cristãos só adoravam Jesus. Mas os imperadores de Roma se consideravam deuses, se consideravam filho do sol, e eles se consideravam um pontífice máximo, ou seja, o construtor de pontes entre a terra e o além, e o céu, na cabeça deles lá. Se a pessoa quisesse se salvar, no paganismo romano eu estou falando, certo? Antes do catolicismo surgir. Se a pessoa quisesse se salvar, tinha que adorar o imperador, e o imperador fazia a ponte entre o mundo físico e o mundo do além. Então assim, as pessoas iam até o pontífice máximo, ao imperador romano pagão, o adoravam, e o imperador assim fazia essa ponte de canalizar o mundo físico ao além. E assim, na cabeça dos romanos pagãos, eles se encontravam a salvação quando adorava o imperador. Então olha aqui, ó, a descrição que eu coloquei. O nome Pontífice Maximus, em latim, remonta ao mesmo título utilizado no Império Romano pelo sumo sacerdote pagão, percebe? Que depois passou para o grande príncipe de Roma, que era o imperador, responsável pelo culto oficial que tinha em Roma. Desde Constantino, então, olha aqui que detalhe, de Constantino para frente, o bispo de Roma assumiu o título para si, percebeu? Então, com a entrada do catolicismo dentro da história do mundo, a partir do ano 331, de forma oficial como a religião de Roma, com a conversão de Constantino, então o título que era de Constantino, Pontífice Máximo, foi entregue, ou seja, foi doado ao papado. E o papado tornou-se então o quê? O Pontífice Máximo, ou seja, o Papa agora, dali para frente, era o construtor de pontes entre o mundo físico e o além. Por isso que na Idade Média, meus queridos, as pessoas que quisessem se salvar tinham que adorar o Papa. Por isso que o Papa se dizia que tinha poder de perdoar pecados. Por quê? Porque ele se achava o construtor de pontes entre o além e o mundo físico. Agora, preste bem atenção, vocês acham que esse título aqui não é uma blasfêmia? Sabe por quê? Vocês se lembram que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 6? Acho que do versículo 4 em diante, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus estava se colocando como o quê? Entre o mundo físico e vamos chamar aqui de o além, que no além é o mundo espiritual. Jesus estava colocando como ponte. Então Jesus é a ponte. Ele é a ponte entre esse mundo nosso e o mundo espiritual. Ele é a ponte entre a terra e o céu. Mas o bispo de Roma se considera o quê? A ponte. Roubando assim o título que pertence a Jesus. Você viu aí? Outra blasfema, de maneira sutil, mas está lá presente no romanismo. E assim o bispo de Roma, ele é, infelizmente, aí o pontífice máximo, né? Na figura seguinte, para você ver que nós não estamos inventando, nós temos aí, nessa figura, novamente, a questão da construtor de pontes, né? É na próxima figura, irmão Hélio. Acho que ela ficou duplicada aí. É na figura onde temos aí o Papa Dámaso I. E o título
de Pontífice Máximo. Então nós temos aí, interessante, o ano em que esse Papa oficialmente também declara publicamente para a Igreja e para o mundo que esse título pertence realmente a eles. Olha só, os imperadores romanos, incluindo Constantino, continuaram a conservar o ofício de Pontífice Máximo, em latim, Pontifex Maximus, que é a língua de Roma antiga. Até o ano 376, quando o imperador Graciano de Roma, por razões cristãs, que também esse imperador era cristão, porque dali para frente todos os imperadores eram cristãos, católico, diga de passagem, quando o imperador Graciano, por razões cristãs, o recusou. Então, olha, o primeiro imperador a recusar o título de Pontífice Maximus foi Graciano, já que ele, Graciano, reconhecia esse título como uma idolatria e blasfêmia para si mesmo, porque ele não era mais o líder espiritual de Roma, e sim o Papa. Porém, em 378, Dámaso I, ou em algumas outras versões Damásio, mas é o mesmo Papa, é nomeado Pontífice Máximo. Percebeu? Então, no ano 376, de forma oficial, tem toda aquela cerimônia onde ele recebe a mitra papal em sua cabeça, e ali ele então é considerado o Pontífice Máximo do Império Romano, o construtor de pontes entre o mundo físico e o mundo espiritual, o usurpador do título que pertencia a Cristo, somente a Cristo. Então, fica aí para vocês essa nota, essa observação. Então, vamos para a figura seguinte, e nós vamos ver aqui um detalhe interessante, que isso não está só no passado não, meu querido. E Roma, como eu disse para você, né? O grande conflito diz assim, Roma nunca mudou e nunca mudará. Está lá no grande conflito. E é pura verdade. Quando você vai estudar história, você chega às conclusões mais reais que você pode imaginar. Olha aí, o construtor de pontes. Está vendo aí na figura? Uma moeda oficial, essa moeda do Vaticano. Moeda papal de prata, em homenagem ao Papa João Paulo II, pouco tempos atrás, com o título Johannes Paulus, está até aí em latim, tá vendo? Segundo, né? Aí tá aí, ó, pontinho, máximo. Percebeu aí que João Paulo, ele se considerava o construtor de pontes entre o mundo físico e o mundo além, e o Francisco, o Bento XVI, e todos eles, irmãos. É porque não é tão falado mais hoje de maneira abertamente assim. Por quê? Porque a igreja sabe que existe um grupo religioso que surgiu desde 1844, que tem desmascarado muito abertamente o papado, de forma tão assim clara e evidente, e ele então tem que se recuado, e tem tentado se encobertar o máximo possível os seus títulos. Mas o adventismo, que surgiu em 1844, é que tem assim desmascarado todas as arrogâncias, blasfêmias e as sutilezas do papado, mas eles continuam se considerando pontífice máximo. O Francisco, ele se acha o construtor de pontes entre o mundo físico e o mundo espiritual. E se você é um católico, por isso que o católico tem que se ajoelhar diante do Papa, beijar o seu anel e adorá-lo. E ele aceita essa adoração, porque ele se acha o construtor de pontes. Se você quer ver, é só entrar no YouTube aí, coloca aí pessoas ajoelhando perante o Papa, e você vai achar aí vídeos, dezenas deles. Não coloquei aqui, que não há necessidade. Deixa o livro para você pesquisar por livre e espontânea vontade, e você vai descobrir que o que eu estou falando é pura realidade. Essa moeda aí, inclusive, é a moeda oficial do Vaticano, né, cunhada lá em homenagem a João Paulo. Então, na figura seguinte, vamos aí ver agora outras declarações assustadoras aqui, até certo ponto. E você vai entender que essa religião, quando uma irmã me perguntou assim, se o catolicismo houve alguma época que foi igreja de Deus, nós dissemos que não. E a história revela que não. E agora eu vou mostrar para vocês dados arqueológicos, bíblicos, teológicos e também dados proféticos e históricos, de historiadores que não são protestantes, são historiadores mundanos. Mas olha as revelações. Esse aí, por exemplo, ó, Austin Henry Layard, tá vendo aí? Arqueólogo e historiador britânico. O homem não é cristão, ele não é protestante e muito menos católico. Ele é um arqueólogo, historiador britânico. Em seu livro Nínive e Babilônia, um livro histórico fazendo a comparação entre Nínive e Babilônia, ele declara o seguinte, olha o que esse historiador declara. Dagon, o deus peixe dos filisteus, quem lê a Bíblia sabe que eu estou falando de Dagon, que era o deus com cabeça de peixe lá dos filisteus e corpo de homem. Se lembram dele, né, Dagon? Dagon usava um chapéu de peixe, que ainda é visto hoje com papas
e bispos na Igreja Católica Romana. Como que um historiador, arqueólogo, cientista, que não é religioso, traz uma documentação dessa muito bem declarada, fantástica, né? Então isso é para mostrar para você que a Igreja Católica nunca foi a Igreja de Deus, porque ela já nasceu misturada com misticismo e com coisas erradas. Vamos para a figura seguinte. Olha aí o que tem lá no livro desse historiador que eu acabei de falar para você, o Austin Henry Layard. Na figura seguinte vocês podem ver aí, ó, a escultura de Dagon de um lado, percebe? E o sacerdote de Dagon do outro. Então tem a escultura de Dagon de bronze. Ele era um homem, ele era o sacerdote de Dagon, esse homem, e ele vestia uma roupagem com uma túnica gigante. Essa túnica tinha um formato de um peixe, e ele usava uma mitra, o sacerdote lá de Dagon, que também depois professava a religião do mitraísmo. Então ele usava uma mitra com o formato da cabeça de um peixe. E você está vendo do lado aí a estátua de bronze e do outro lado o sacerdote de Dagon com a mesma simbologia. Então, você vê aí que a mitra papal, aquele chapéu que os papas usam, também tem uma conotação 100% pagã, na origem, na aplicação e na revelação, certo? E eles sabem que o estão usando. Os papas não são inocentes a respeito disso. Eles copiaram do de lá porque realmente o negócio é sinistro. Agora veja bem, a mitra papal, ela de hoje é uma homenagem ao deus Dagon. Vamos ver na figura seguinte. O historiador ainda continua dizendo no seu mesmo livro, Nínive e Babilônia, ele diz assim, o Austin, né, Henry Layard, ele diz assim: a forma mais importante de culto na Babilônia foi dedicado a Dagon. Olha só, lá em Babilônia, Babilônia real, física, tinha a forma do mitraísmo, que era uma religião oficial de Babilônia, o mitraísmo, que naquela Babilônia eles cultuavam a Dagon. Vamos continuar lendo. Mais tarde, Dagon foi conhecido como Ictis, ou o peixe. Em tempos caldeus, o cabeça da igreja, o sumo sacerdote, era o representante de Dagon, ainda no passado. Ele foi considerado, olha o que o sacerdote de Dagon foi considerado, infalível, e foi chamado de sua santidade. Todos esses títulos o Papa usurpa para si, do paganismo, irmãos. Infalibilidade, sua majestade, a mitra. Vocês percebem que a igreja já começou com um saco de heresias e de erros grotescos e diabólicos? Vamos adiante, continuando dizendo. Unidas, um historiador, subjugado, e também rei, né, na época, subjugado pela Babilônia, Unidas teve que beijar o anel do Deus Rei. Então o sacerdote, que também estava em conjunto com o imperador de Babilônia, Unidas, que foi derrotado, teve que beijar o anel do sacerdote e Deus Rei. Vocês conhecem? Quer ir no YouTube aí e ver alguém que usa um anel caríssimo, de diamante, e as pessoas ajoelham e beijam o seu anel e ele aceitam? Vocês percebem a cópia fiel do paganismo dentro do catolicismo? Não tem para onde correr. As semelhanças são verdadeiras, reais. O paralelo é incrível. Vamos continuar lendo aqui. As mesmas atribuições, isso aqui é o historiador que está falando, eu só estou lendo a citação. As mesmas atribuições e os mesmos títulos são reivindicados, olha por quem? Pelo Dalai Lama. Percebe? Dalai Lama também é chamado de sua santidade. Dalai Lama também as pessoas o adoram e ele também aceita a adoração. Dalai Lama também estende a mão para ser beijada. Igualzinho. Do budismo e também ao Papa. Aqui o historiador fala que as mesmas títulos é atribuído ao Papa e ao Dalai Lama. Além disso, as vestes do paganismo, olha só, aquelas vestes lá do deus Mitra lá, cabeça de peixe, Mitra peixe, a Mitra peixe, o chapéu, e as vestes do sacerdote de Dagon são vestidos pelos bispos católicos, cardeais e papas. Percebe, irmãos? Aí eu pergunto para vocês, se um trem desse é tudo feitiçaria, paganismo, diabolismo, e a igreja copia essas coisas, meu irmão, como que pode um negócio desse ser de Deus? Como que Deus pode aceitar copiar um sacerdote pagão, adorador de Satanás?
Como que Deus pode aceitar copiar ali todo o ritual de adoração, copiar os títulos, copiar a roupa, copiar a vestimenta, copiar tudo, irmãos? Não pode, Deus nunca vai aceitar um negócio desse. Então, por isso que Deus nunca pode permitir que essa fosse a igreja de Deus. Almas sinceras houve nela sim, na cegueira, na ilusão, sem conhecimento. Mas a igreja não pode ser de Deus com todo esse pacote aí de heresia. Vamos para a figura seguinte. E vocês vão ver aí outro fator curioso. Temos aí a deusa romana Cibele. Esse é um fator bem curioso, trouxe para vocês aí. A deusa romana Cibele, ela é chamada mãe dos deuses. E olha o que tem aí a descrição do lado. Ó, de acordo com o livro de Joseph Ruben, escritor norte-americano, estou lendo a citação, não é minha. A mitra, aquele chapéu que o Papa usa, é derivada diretamente das mitras do antigo deus peixe pagão Dagon e da deusa Cibele. Então aqui agora já um outro historiador está dando a mesma informação que o Austin lá. Lembra? O historiador Austin deu uma informação, Joseph Ruby dá a mesma informação. E Joseph Ruby aqui faz um acréscimo. Ele diz que a deusa romana Cibele, ela também usava, os seus sacerdotes usavam o chapéu com cabeça de peixe. Olha que interessante, vamos continuar na leitura. A mitra papal representa a cabeça de Dagon, com a boca aberta, que é a razão para a forma pontiaguda e dividida no topo. Percebe bem? Então, alguns eruditos, irmãos, dizem que, olha que coisa interessante aqui, não sei se você sabia, alguns eruditos, estudiosos e até arqueólogos dizem que a Basílica de São Pedro hoje, lá no Vaticano, você já ouviu falar na Basílica de São Pedro, né? A igreja oficial do papado, ela foi construída no antigo sítio arqueológico, onde era o mesmo local, o templo da deusa Cibele, conhecida como a mãe dos deuses. Que coisa tremenda, né? Há muita coisa, quando você vai começar a estudar história, arqueologia, profecia, você vai encontrar muita coisa dentro do papado, não, que você assusta, viu? Você assusta mesmo. Então, o Vaticano, onde ele é localizado hoje, e a Capela Sistina de São Pedro, né, que é chamada Basílica de São Pedro, ela foi construída no mesmo local, nas ruínas do templo que era dedicado à deusa Cibele. O inimigo, ele indica até o local onde ele quer seu templo, né, onde ele quer ser adorado, percebe? Porque vem trazendo aí um miasma, né, do mal por meio de séculos, e ali é estabelecido e eternizado tudo isso aí. Vamos então para a figura seguinte, e eu trouxe para vocês aí uns desenhos, as figuras, que vai mostrar para você as semelhanças, certo? Idênticas de tanto o sacerdote católico, tanto o Papa, quanto o sacerdote de Mitra, quanto o sacerdote de Dagon, certo? Então nessa figura aí que estamos vendo agora, temos aí duas figuras. Temos aí sacerdote de um lado, o sacerdote supremo de Dagon, que está atrás, e o sumo pontífice, que é o Papa João Paulo II, que está à frente. Percebem aí? Então vocês estão vendo aí. Olha o chapéu na cabeça do sacerdote de Mitra, sacerdote de Dagon. E olha o chapéu que o papado usa. São o mesmo chapéu. Percebe? Com a cabeça de peixe, o formato é o mesmo, o emblema é o mesmo, porque o Deus que eles adoram também é o mesmo. Você vê embaixo aí agora o sacerdote católico na frente e atrás o sacerdote de Dagon, já com toda a sua roupa de peixe. Percebe que é o mesmo? Então é o mesmo, porque os senhores deles também são o mesmo. Então é algo terrível mesmo. E há um fator até curioso aí nesse cajado de ferro que o Papa usa, que é essa cruz onde Cristo aparece aí pendurado, todo acabado, né, humilhado. E nós vamos deixar para falar em outra ocasião, mas isso aí também é um simbolismo aí muito mal. É a propósito do inimigo sempre apresentar Cristo assim, ó, derrotado, humilhado na cruz, seminu, sem roupa quase, e todo pendurado numa cruz arqueada. Então isso aí é plano do inimigo, sempre mostrar Jesus assim para o mundo, em todos os momentos humilhado ali, o tempo todo na cruz, e não de forma ressuscitada, que ele está hoje no santuário celestial. Agora é o seguinte,